Nosso grupo apresentará um seminário sobre o artigo Modificação da ritmicidade mastigatória que leva à iniciação do reflexo da deglutição em humanos. O grupo é composto por mim, Carolina, por Bianca, pela Cristiane, Eduarda, Gabriel, Liliana, Natália e Vitor, e como nosso orientador, o professor Gustavo Gameiro. O artigo escolhido tem como autores Masaki Yoneda e Kazuai Saito. Foi publicado em 2017 na revista Disfagia. Para a compreensão do artigo, precisamos explicar 3 tópicos introdutórios. Iniciaremos falando sobre o primeiro conceito introdutório, o processo de deglutição. As estruturas envolvidas são a língua, faringe, epiglote, esôfago e laringe, como estão expostas na figura. O processo de deglutição inicia-se pela formação do bolo alimentar. Em seguida, ocorre o fechamento da laringe através da epiglote para que o alimento não passe para as vias aéreas, liberando a passagem do bolo alimentar através do esôfago, que o levará para o estômago, como assim demonstrado no vídeo. O segundo tópico introdutório aborda os músculos da mastigação. Há 4 músculos principais pertencentes a este grupo. 3 elevadores, que correspondem ao masseter, ao temporal e ao pterigoide medial, e um protrusor da mandíbula, que corresponde ao pterigoide lateral. Estes músculos atuam em conjunto muito mais do que individualmente, e movimentam a mandíbula em todos os planos e direções. Para a melhor compreensão da pesquisa, é importante destacar o masseter, principal músculo da mastigação, e que se caracteriza como um músculo de força devido ao comprimento e disposição das suas fibras musculares. Portanto, na movimentação da boca, o masseter é o músculo que eleva a mandíbula com maior potência e auxilia na estabilização mandibular no momento da deglutição. Outro grupo muscular importante de destacar é o dos supraioideus, composto pelos músculos de gástrico, miloióideo, genioidio e estiloióideo, que unem o osso ióide ao crânio. Estes músculos formam o assoalho da boca e têm um importante papel na mastigação, na deglutição e na fala. Com exceção do estiloióideo, todos se ligam à mandíbula. Estes músculos são, no conjunto, considerados músculos abaixadores e retrusores da mandíbula e, portanto, antagonistas dos músculos elevadores da mastigação. O terceiro conceito essencial para o entendimento da pesquisa é o da eletromiografia. A eletromiografia é um registro da atividade elétrica dos músculos. Ela representa o conjunto de todos os potenciais de ação no músculo. Neste vídeo, perceba que a menina está com os eletrodos na região do masseter esquerdo, e conforme ela faz movimentos de força com os músculos, aparece na tela um sinal bruto que diferencia os movimentos realizados por um padrão de sinais feitos previamente. O próximo tópico é o objetivo da pesquisa. O objetivo deste estudo foi investigar a cinética dos músculos mastigatórios ao longo de uma sequência de deglutição orofaríngea e apresentar um quadro hipotético do modelo de envolvimento do sistema nervoso na transição da mastigação para o reflexo da deglutição. Metodologia. As experiências deste artigo foram realizadas em conformidade com a Declaração de Helsinki. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Educação da Universidade de Kumamoto e todos os participantes forneceram consentimento informado. Amostra. Para a realização do estudo foram utilizados 12 voluntários, 6 homens e 6 mulheres de idade média de 21 anos e meio. Nenhum deles apresentava história clínica de dificuldade em engolir. Método. Os métodos realizados no presente estudo foram
realizados a partir de participantes sentados na posição vertical, os quais foram instruídos a mastigar e engolir um pedaço de pão pesando 3 a 5 gramas. Foram realizados 12 sequências de movimentos de deglutição. Os movimentos foram gravados por eletromiografia para cada participante. Os sinais de eletromiografia foram amplificados usando o bioamplificador e 4 canais. Todos os sinais foram digitalizados e foram capturados em um computador pessoal para análise offline. Como no vídeo mostrado sobre eletromiografia, este gráfico é um exemplo, no qual os sinais na área infrazigomática e área submental avaliam as atividades dos músculos masseter e supraioides, respectivamente, demonstrando o início da mastigação até o final da deglutição. Neste gráfico, temos a representação em cinza do sinal bruto, que demonstra a atividade dos músculos. Esse sinal cinza foi captado e retificado, demonstrando o efeito conforme a representação da linha preta. Dessa forma, cada pico de linha preta, cada ponta de triângulo, representa um ciclo. Então, o número de ciclos da mastigação foram contados como o número dos picos dos sinais do masseter, ou seja, cada pico do sinal masseter na linha preta mostra-se a ordem dos ciclos, os quais resultaram em 23 picos até a deglutição neste exemplo. Neste gráfico, as áreas dos triângulos representam as intensidades dos músculos. Em vermelho, do masseter, em azul, dos supraioides. TM significa a diferença de tempo entre os ciclos. E delta é a diferença entre os picos dos músculos. Observando os triângulos cinzas, podemos perceber que entre o masseter e o supraioide, normalmente há um intervalo relativamente grande de tempo, pois quando o músculo contrai, o outro relaxa. Isto é observado ao longo de toda a sequência de ciclos, exceto no último ciclo, quando se inicia a deglutição, mas esses dados serão apresentados nos resultados a seguir. Agora abordaremos os resultados e as discussões da pesquisa. O primeiro resultado analisado é o número de ciclos da mastigação até a deglutição. Nesse gráfico, observa-se o número de ciclos até a deglutição em cada um dos 12 participantes, lembrando que estes foram instruídos a mastigar e engolir um pedaço de pão de 3 a 5 gramas. Conforme podemos ver nas barras pretas do gráfico, cada pessoa tem um número de ciclos até a deglutição, ou seja, há uma grande variabilidade individual, mas em média o número de ciclos foi de 27,4. Intensidade das contrações musculares. Nestes gráficos, podemos ver o resultado dos 12 testes de mastigação realizados no mesmo indivíduo. O gráfico de cima é o do masseter e o de baixo é dos músculos supraioides. Cada linha cinza nos gráficos significa a intensidade das contrações de um teste realizado. Podemos ainda analisar que as bolinhas vermelhas mostram a média da intensidade do masseter e as bolinhas azuis mostram a média da intensidade do supraioide. Dessa forma, vemos que o masseter começou potente e ao longo do teste teve uma queda de mais ou menos 55%, enquanto o supraioide se manteve no mesmo nível de atividade, tendo até mesmo um leve aumento. Por que só o masseter mudou? Porque os músculos elevadores possuem fusos musculares e os depressores não. Os fusos são os receptores de estiramento, que detectam o tamanho e a dureza dos alimentos, e eles enviam um feedback sensorial para ajudar a controlar a força de mordida de forma subconsciente em cada mordida que realizamos. Dando continuidade, vou falar sobre os gráficos que abordam o intervalo entre os picos das contrações musculares.
Pode-se observar que não houve uma variação significativa nos intervalos entre os picos, podendo dessa forma concluir que o ritmo básico de cada grupo muscular, no caso o masseter no gráfico A e o grupo muscular supraioide no gráfico B, se manteve constante, ou seja, não houve mudanças significativas no ritmo de cada músculo. Entrando em mecanismos de comutação via neurônios conversores, conseguimos perceber através dessa imagem que, durante a mastigação, ocorre uma contração alternada dos músculos mastigatórios. Essa ritmicidade é gerada e organizada pelos geradores de padrão central, isto é, o conjunto de neurônios que regulam atividades rítmicas como a mastigação. Subdividindo esses neurônios, temos JC, que são os neurônios que controlam os músculos elevadores, e JO, os que regulam os músculos depressores. Entretanto, apenas os representados em JC recebem feedback do fuso muscular. E, durante a formação do bolo alimentar, essa contração alternada vai até o final da mastigação e início da deglutição, que é quando os músculos contraem simultaneamente. Continuando, então, vou falar sobre a duração entre os picos e atividades dos músculos elevadores em relação aos depressores, como podemos ver aqui nesse gráfico, que contém 12 experimentos com um único indivíduo. Podemos ver que no eixo X está o ciclo da mastigação, com o número de mastigações realizadas até a deglutição. Já no eixo Y, temos a diferença de tempo, ou seja, o intervalo de tempo entre cada pico de atividade do músculo masseter em relação ao supraioide. Podemos ver que no primeiro ciclo, representado aqui por esse delta, houve um intervalo de 0,268 segundos entre a contração do masseter e a do grupo supraioide. Enquanto no último ciclo, representado aqui por esse delta, o intervalo de tempo entre o pico de atividade do masseter em relação ao do supraioide foi praticamente nulo, demonstrando que os músculos elevadores e os depressores contraíram praticamente de forma simultânea no último ciclo mastigatório, simbolizando o início da deglutição. Falando sobre o mesmo resultado, agora mostrando os valores de toda a amostra, ou seja, dos 12 participantes, podemos constatar que, da mesma forma como o do indivíduo anterior em destaque, somente na última mordida, representada aqui por essa coluna, ocorreu a ativação quase concomitante entre os músculos elevadores e os depressores, indicando então o início da sinalização da deglutição. E, pessoal, para ficar mais claro, nessa coluna, cada triângulo representa o primeiro ciclo mastigatório de cada indivíduo, enquanto nessa última coluna, cada delta é o último ciclo mastigatório de cada indivíduo. Seguindo, é importante entender o funcionamento dos geradores de ritmo para músculos mastigatórios. As propriedades rítmicas dos músculos de abertura e fechamento da mandíbula são inervados pelo terceiro ramo do nervo trigêmeo, enquanto alguns depressores, como o ventre posterior do digástrico, são também inervados pelas fibras do primeiro nervo cervical e pelo nervo facial. Vale destacar que, como vemos aqui nessa imagem, circuitos neurais especializados compõem os geradores de ritmo de fechamento e abertura da mandíbula. Então, podemos ver aqui destacado em vermelho a parte responsável pela mastigação. Ainda, as diferenças na modificação entre os músculos mastigatórios dependem parcialmente da quantidade da sensação de feedback dos fusos, em que há feedback detalhado ao gerador de ritmo de fechamento da mandíbula, feita pelos músculos elevadores da mandíbula, por ter muitos fusos musculares durante a mastigação, enquanto há feedback escasso aos geradores de ritmo de abertura da mandíbula, que é feita pelos músculos depressores da mandíbula,
fazendo com que não haja uma mudança notável na intensidade de contração dos músculos de abertura da mandíbula durante a mastigação. Nesse slide, explicando sobre o gatilho da deglutição, entendemos a partir dessa imagem que os geradores de padrão central eles funcionam de forma alternada durante a mastigação. A figura A mostra aqui os neurônios conversores sendo inibidos pelos neurônios reguladores do músculo masseter, e aqui sendo inibidos pelos neurônios que controlam o músculo depressor. É uma contração alternada, então primeiro um, depois o outro. No final da mastigação, aqui na figura B, observa-se a ativação simultânea dos neurônios elevadores e depressores. Por sua vez, promove uma inibição simultânea dos neurônios conversores, somando dois potenciais inibitórios e atingindo-se o limiar dos neurônios conversores, que nesse caso era muito negativo, por isso foi atingido pela soma de dois estímulos inibitórios. A partir daí, com o neurônio conversor ativado, ativa-se os geradores de padrão central para a deglutição. Dessa forma, o modelo hipotético fornecerá uma nova perspectiva sobre a fisiopatologia da disfagia, contribuindo para o estudo dessa alteração em diversas condições patológicas. Além disso, alguns pacientes com atraso no reflexo da deglutição podem não ter sensação de feedback suficiente durante a mastigação, ou seja, tendo um feedback escasso pelos músculos depressores. A modulação deficiente da atividade dos músculos mastigatórios deixaria de sinalizar ao cérebro para converter a fase oral em fase faríngea da deglutição em um momento oportuno. Nesse estudo em específico, os participantes foram limitados a jovens adultos saudáveis, mas experiências adicionais vão ser essenciais em pacientes com doenças neuromusculares, pois existem diferentes tipos de feedback sensorial nesses casos. Por fim, a disfagia é caracterizada por alteração das fases oral e faríngea da deglutição, geralmente causadas por doenças neurológicas. A doença de Parkinson, por exemplo, tem a disfagia como um dos seus sintomas. Porém, do ponto de vista clínico, é necessário identificar as pessoas com doenças neurológicas que podem ter disfagia, uma vez que estes pacientes aspiram alimentos com frequência e podem estar em risco de pneumonia aspirativa, desnutrição e morbidade psicossocial. Bom, nesse slide trago as conclusões gerais. Foi concluído que houve uma modificação na ritmicidade mastigatória que levou ao reflexo de deglutição mostrado, e com os resultados foi proposto um possível mecanismo neural de mudança de fase durante a deglutição orofaringe. Mesmo sendo hipotético, o modelo pode contribuir para o entendimento da comutação entre os geradores de padrão central da mastigação e deglutição. Quando os músculos masseter e supraioides contraem quase simultaneamente, este sinal pode representar o limiar de deglutição. Então, a validação do modelo por estudos posteriores daria uma nova visão sobre a compreensão da fisiopatologia da disfagia. No próximo slide, apresentamos então a opinião do grupo, que foi de que o experimento apresentou algumas limitações, como não apresentar a condição dentária dos indivíduos que participaram do estudo, os gráficos apresentados foram de difícil interpretação, os participantes do presente estudo foram limitados a jovens adultos saudáveis e consideramos o artigo de grande valia, uma vez que obtivemos novos conhecimentos e relembramos conceitos aprendidos no semestre passado, assim como consolidamos o que aprendemos no atual. Obrigado pela atenção.